pouquinho a gente vai conversar com a nossa reportagem em Brasília, que vai trazer mais informações do que a gente tem de novidade por lá, e tem bastante coisa, viu? Bastante assunto pra gente falar, inclusive sobre a chegada do Ricardo Capelli, né, como ministro interino do GSI. Ele entrou nessa reunião lá no Ministério da Defesa, a expectativa de que ele fale com a imprensa, né? Vamos ver se ele conversa de fato com a imprensa daqui a pouquinho ou não. Mas, ó, essa crise toda, né, que essa bomba que atingiu o governo ontem, essas imagens do Gonçalves Dias que vazaram, eram horas e horas de imagem, né? Vazou um trecho dele ali, o governo está dizendo que está descontextualizado, mas tem coisa para explicar, o Gonçalves Dias está afastado. E o governo, Joel, que até então vinha se posicionando contra a abertura de uma CPI para investigar, né, o que aconteceu no 8 de janeiro, acabou mudando de ideia e agora passou a apoiar a abertura dessa CPMI, né, dessa comissão mista de inquérito. Hoje o ministro das Relações Institucionais do governo Lula falou sobre isso. Inclusive, um pouquinho mais cedo, ele negou que o governo tema que votações importantes no Congresso acabem travadas, né, com essa comissão parlamentar que pode ser aberta, agora depende mesmo dos parlamentares. A gente tem um trecho da fala aqui do Alexandre Padilha exatamente sobre isso, dizendo que o governo não vai fugir desse debate, pelo contrário, que acha que é uma boa oportunidade para encerrar de vez o discurso de que eles podem ter alguma coisa a ver com o que aconteceu em 8 de janeiro. Vamos ouvir. Na nossa opinião, o vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, orientamos o líder da Câmara, o líder do Senado, o líder do Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base, tanto na Câmara quanto no Senado, a afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso, na próxima semana, tenha a leitura da instalação de uma CPMI, nós apoiaremos a instalação, vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPMI e, na minha opinião, esse enfrentamento político será a pá de cal nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória que é um verdadeiro terraplanismo, mais uma vez daqueles que passaram pano nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado já sinalizaram publicamente, também no diálogo que nós temos com os dois, de que esse calendário será o mais rápido possível mantido e que o enfrentamento político que existirá, né, caso seja instalada a CPMI, e também o processo de apuração que cumpre as instituições, sobretudo a Polícia Federal e o Judiciário, na minha opinião, não vão afetar em nada o calendário de votações dos temas prioritários do governo, que é o marco fiscal, o debate da reforma tributária e o conteúdo dos 12 projetos que estavam nas medidas provisórias, que estão em andamento nas comissões mistas ou sendo emendados nas MPs que já tem. Não existiu qualquer obstáculo para as instituições que têm o papel de fazer a apuração, não existe qualquer obstáculo que elas possam trabalhar e nenhum obstáculo será feito. Muito pelo contrário, será estimulado e impulsionado para a apuração. Se tem alguém que tem interesse em saber qual é o papel, o que foi feito, qual é a responsabilidade de todas aquelas pessoas que aparecem nas imagens, todos os agentes militares e civis que aparecem naquelas imagens, é o presidente Lula, é o governo federal, é a Polícia Federal e é o Judiciário. Então, reforçando essa mudança de postura do governo, né, Joel, que passou a apoiar, até porque ficou um pouco difícil de não fazer isso depois dessas imagens de ontem. Essas teorias da conspiração, elas só são encerradas e amenizadas com esse tipo de resposta. Quem não está devendo não tem que temer nada, não. Tem que fazer a CPMI, estimular a CPMI logo e para dar resposta e acabou. Se for o caso, colocar pá de cal, como disse o Alexandre Padilha. E se não for o caso, esclarecer corretamente o que é que pode ter acontecido. Talvez tenha gente do próprio governo mesmo que tenha atuado nesse sentido. E é até bom que o governo descubra. A ideia é essa, é você expor mesmo. Porque se isso ocorreu mesmo, pode ter traidor do lado do governo agora. Então é bom você esclarecer o quanto antes para resolver a parada e passar a régua, como a gente costuma dizer.
Então, só que a grande preocupação é com os projetos, né, de interesse do governo que estão aí para serem julgados. E a gente está falando de projetos importantes. A gente tem as medidas provisórias que foram instauradas para manter projetos sociais, programas sociais do governo, o novo marco fiscal, que foi entregue, e a gente vai conversar com a nossa reportagem, inclusive, sobre isso já, e a reforma tributária, que o governo quer passar o quanto antes no Congresso. São prioridades, que com são certeza. Tratados como prioridade, enfim. Então, tá aí a palavra do ministro das Relações Institucionais, dizendo que o governo não está com medo que haja um atraso, mas também não está em posição para falar o contrário exatamente nesse momento. Exatamente. Vamos lá para Brasília, o Márcio Rocha está de olho em tudo isso que está acontecendo. Tudo bem, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Márcio, boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Como já foi adiantado aí, né, a gente está aqui em Brasília acompanhando os desdobramentos dessa saída do general Gonçalves Dias aqui do Gabinete de Segurança Institucional. E aí, um dos desdobramentos desse fato é que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o governo vai apoiar a criação da CPMI, né, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar os atos do dia 8 de janeiro. Essa informação foi confirmada agora há pouco, né, numa coletiva de imprensa envolvendo Alexandre Padilha, e o ministro destacou que mais de 1.000 pessoas já estão sendo investigadas e que o momento é de combater a narrativa de que as verdadeiras vítimas tenham participado dos atos. Após essa demissão de Gonçalves Dias e também a nomeação de Ricardo Capelli como interino no GSI, a ideia do governo federal é justamente incentivar os debates sobre essa CPI, incentivar também as apurações e dar mais munição para que a Polícia Federal e o Judiciário investiguem a situação. O ministro Padilha, inclusive, defendeu a biografia do agora ex-ministro Gonçalves Dias, criticou o vazamento das imagens e cobrou explicações sobre as ações de outros servidores flagrados. Também nessa quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal informe se teve acesso às câmeras de segurança aqui do Palácio do Planalto, se já identificou os militares eventualmente envolvidos na invasão e se estes já foram ouvidos. Alexandre de Moraes também determinou que o próprio Gonçalves Dias, o general que ocupava o GSI, seja ouvido em até 48 horas para justamente esclarecer o motivo de estar dentro do Palácio e das ações que foram mostradas no vídeo vazado, né, por uma rede de televisão, a CNN Brasil. Agora, antes mesmo da demissão, o general Gonçalves Dias decidiu não comparecer à sessão que estava marcada, né, da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, alegando problemas de saúde, inclusive apresentou um atestado médico, mas os deputados, tanto da oposição quanto da base, fecharam um acordo e o general foi convocado para dar explicações, mesmo estando agora fora do governo. De acordo com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, né, o vazamento dos vídeos comprova que pessoas de oposição contra o governo ainda agem para tentar ligar o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, às invasões. E, para a gente finalizar, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou que a pressão pela criação dessa CPI é desproporcional e que o governo deveria ter defendido a CPMI desde o início da discussão. Agora, a criação desse colegiado, né, deve ser feita no próximo dia 28 de abril e que é necessário esclarecer principalmente a responsabilidade de Gonçalves Dias, como é feito com os cidadãos comuns. A gente segue aqui acompanhando no Palácio do Planalto, né, lembrando que o presidente Lula tem uma viagem marcada para Portugal, deve sair daqui do Brasil por volta das 10 horas da noite, chegar em Lisboa por volta das 8 horas da manhã de amanhã, e aí a gente continua esperando aqui para saber se mais alguém fala sobre qualquer assunto aqui dentro do Palácio do Planalto. Eu posso aproveitar um pouquinho você, Márcio, fazer uma pergunta? Se você não tiver a resposta, pode reclamar. Pô, Ana, não devia ter me perguntado isso. Mas é que agora há pouco o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, anunciou o Cláudio Cajado, né, do Progressistas, como relator do projeto do arcabouço fiscal, que vai começar a tramitar. Já tem alguma repercussão de como que essa notícia caiu aí para o governo? Você tá viciada nesse arcabouço. Não. Na moral, eu percebi isso. Eu e o mercado financeiro estamos interessadíssimos. Eu tenho meus tiques. Você sabe muito bem que são loucos. As minhas manias doidas pra caramba. Tipo de bater ossinho na quina aqui, ó. Esse ossinho do braço aqui, já teve pior isso. Às vezes eu faço, de bater aqui. São as minhas manias, as minhas doideiras. Agora você com esse arcabouço, Ana, você tá demais. É que eu acho a palavra provocante. Ô, Márcio, tem como saciar a Ana Paula Rodrigues? Um pouquinho, né, João? A gente sabe aqui em Brasília que isso já era mais ou menos de conhecimento
de todo mundo, né, a gente já sabia que faltava só confirmação mesmo, que o deputado Cláudio Cajado seria o relator das novas regras fiscais aqui no Congresso Nacional. E aí, não foi nenhuma surpresa que o nome confirmado por Arthur Lira, né, foi confirmado num tweet agora há pouco, então caiu bem, vamos dizer assim, né, já que na atual situação, né, quando não tem reação nenhuma, é porque a coisa já está mais ou menos pacificada. O que a gente tem de novidade em relação a esse assunto, que o próprio Cláudio Cajado convocou uma entrevista coletiva para agora há pouco, daqui a pouco, né, às 5 horas da tarde, lá no Salão Verde do Congresso Nacional, justamente para falar sobre as novas regras fiscais. Então, daqui a pouco a gente vai para lá para saber, né, se vai ter alguma novidade em relação a essas novas regras, se o texto vai ser aprovado de forma célere, se vai ter alguma modificação, se a base do governo está forte, né, se a oposição vai conseguir derrubar ou mudar o texto de uma forma que esse texto não seja mais original, né, como foi mandado pelo governo. Então, tudo isso vai ser respondido a partir das 5 horas da tarde com uma entrevista coletiva do relator que vai ser feito lá no Salão Verde da Câmara. Então é isso, tá dentro do que era esperado. Então agora é começar a tramitar esse projeto para ver no que dá. Acabou-se, muito obrigado. Ô, Márcio, muito obrigado, viu? Obrigada, Márcio. Bom feriado para você, meu irmãozão. Valeu. Abraço.